Bem-vindo ao projeto final Técnica Feynman, com relação à disciplina de português. Precisamos compreender as figuras de linguagem, algo muito complexo. A metonímia, a metáfora e a catacrese. Perceba, a metonímia nada mais é do que o conteúdo pelo continente ou a parte pelo todo. Por exemplo, comi um prato de feijoada. Você literalmente comeu o prato? Não, você comeu a feijoada, não é mesmo? Então você basicamente está trocando o conteúdo pelo continente ou a parte pelo todo. É isso que está ocorrendo nessa frase. A metáfora, por outro lado, é uma comparação implícita, é um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra. O coração dele não é de pedra. Metaforicamente, ele está dizendo que o coração é de pedra. Mas, enfim, não existe uma parte pelo todo, compreende? Aqui é uma metáfora. E a catacrese? A catacrese nada mais é do que uma metáfora desgastada. Até hoje você diz que você vai embarcar no avião. O avião não é um barco, mas você diz que você vai embarcar no avião, não é? Então, essa é uma figura de linguagem conhecida como catacrese, que é uma metáfora desgastada. Agora, com relação à prosopopeia e à sinestesia. A prosopopeia é a personificação, PP. Prosopopeia, personificação. Por exemplo, o sol sorriu. O vento sussurrou. O sol e o vento não sorriem nem sussurram. Você está personificando-os. Nesse momento, você está diante de uma figura de linguagem conhecida como prosopopeia, personificação. E a sinestesia? A sinestesia é quando você mistura sensações. Por exemplo, o perfume doce. O perfume não pode ser doce, porque doce é o paladar é doce e o perfume ele vem do olfato. São coisas diferentes. Enfim, o olhar penetrante são quando você mistura basicamente sensações. E a zeugma e a elipse, qual é a diferença entre eles? Perceba, zeugma, a de apareceu antes. Se já apareceu antes, é uma zeugma. Por exemplo, uns pediram pastel, ponto e vírgula. Outros, vírgula, coxinha. Essa vírgula significa pediram. Por quê? Porque já apareceu antes. Se já apareceu antes, é uma zeugma. E o que é uma elipse? Uma elipse é um eclipse mesmo, sumiu, é uma coisa que vai desaparecer sem explicação. Por exemplo, na fazenda de João, vírgula, vacas, ponto e vírgula. Na minha, vírgula, cavalos. Essa vírgula significa o quê? Significa o tinha. Na fazenda de João tinha vacas, na minha tinha cavalos. Mas em momento algum está escrito tinha. Então ele sumiu, desapareceu, nunca apareceu antes. Isso é uma elipse. Essas são as principais figuras de linguagem. Com relação agora à colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá, próclise. O que é a próclise? É quando você põe o pronome antes. Antes do que, ou o que puxa o pronome? As palavras não, nunca, ninguém, jamais. Os advérbios, as conjunções subordinativas. Os pronomes relativos, demonstrativos e indeterminados. O quem, o quando, preposição mais verbo. Todos eles puxam o pronome para antes do verbo. E a mesóclise? A mesóclise é quando ele vai estar no meio do verbo. Isso vai acontecer em dois casos, no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O futuro do presente é o rei. E o futuro do pretérito é o ria. Por exemplo, não fossem os compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Perceba, estamos diante de um futuro do pretérito. Então, nesse caso, você tem que usar a mesóclise no meio do verbo. Por fim, nós temos a ênclise. A ênclise é depois do verbo. Só é utilizado basicamente no imperativo afirmativo. Não era minha intenção machucar-te. Basicamente, esses são os três tipos de colocação pronominal. Precisamos agora entender a diferença dos porquês e a utilização de algumas outras expressões. Porquê separado com acento é usado só no fim de frase. Nem discute. Agora, se ele estiver junto e com acento, aí você está se referindo a o porquê. Você precisa ter um artigo definido para que ele seja acentuado.
Agora, o porquê separado e sem acento é basicamente, estamos diante de uma preposição, o por é uma preposição e o que é um pronome relativo, que é basicamente o qual. Então é por qual razão, por qual motivo. Basicamente é isso, você substitui por qual razão ou por qual motivo e você usa o porquê, então, sem acento e separado. Agora, quando o porquê é junto e sem acento, aí nós estamos diante de uma conjunção. Lembra das conjunções? Vamos estudá-las na sequência. Mas basicamente será ali uma conjunção causal, explicativa ou final. Já veremos isso na sequência. Então decore. Porque junto e sem acento é uma conjunção. Ainda temos o senão. Senão separado significa caso não. Então você substitui o primeiro se por caso e você descobre. Então estamos diante de uma conjunção mais um advérbio de negação. Agora, se o senão for junto, ele significará do contrário, mas sim, mas também, a não ser. E acerca? Acerca de, quando está tudo junto, escrito junto, acerca de é sobre. Uma preposição. Quando está separado, acerca de significa próximo a. Como nós falamos então das orações, vamos direto para esse resumo. Orações, nós temos dois tipos, nós temos as orações coordenadas e as orações subordinadas. Qual a diferença entre elas? As coordenadas serão assindéticas ou sindéticas. O sindeto é basicamente a conjunção. Então é sem conjunção ou com conjunção. Quais são os tipos das orações coordenadas sindéticas? Aditiva, adversativa, alternativa. Perceba, são 3 As. Aditiva, adversativa e alternativa. E depois nós teremos a explicativa e a conclusiva. Quais são os conectivos, as conjunções aditivas? É o e, não só, mas também. As adversativas, mas, porém, contudo, todavia. Alternativas, ou, ora. E as explicativas, pois, ou porquanto, ou porquê. Lembra do porquê? Olha lá. Se o porquê está junto e sem acento, ele é uma conjunção. Ele pode ser causal, explicativa ou final. Neste caso aqui, estamos diante de uma explicativa. Interessante, não é mesmo? Vamos lembrar então que oração coordenada sindética e explicativa. Agora nós vamos introduzir as orações subordinadas adverbiais, causais e finais. Então perceba. O porquê ele pode ser causal e final se ele for se estivermos diante de uma oração subordinada adverbial. Agora, se for o porquê será uma conjunção explicativa quando estivermos diante de uma oração coordenada sindética. Interessante, não é mesmo? Mas voltando então, as orações subordinadas, elas têm a função sintática dependente da oração principal. É por isso que elas são subordinadas. Elas são subordinadas à oração principal. Quais são os tipos delas? As subordinadas serão adverbiais, substantivas ou adjetivas. E ainda tem as reduzidas. Quais são as adverbiais? Conjunção subordinativa. Então, o que compõe as orações subordinadas adverbiais são conjunções subordinativas. E elas serão, então, causal, consecutiva, condicional, concessiva, final, temporal, conformativa, comparativa e proporcional. Perceba, de toda essa lista, apenas as últimas 3, as conformativas, comparativas e proporcional, não podem ser reduzidas. Porque as orações subordinadas, elas podem ser reduzidas de gerúndio, particípio ou infinitivo. Mas as adverbiais conformativas, comparativas e proporcionais não podem ser reduzidas. Interessante, não é mesmo? Dando sequência, então, as orações subordinadas temos as adverbiais, que são compostas por conjunções subordinativas. E nós vamos ter as substantivas. As substantivas serão compostas por conjunção integrante. E aí, nós podemos simplesmente substituir o que, o se ou o como por isso. Se você conseguir substituir o que, o se e o como por isso, você está diante, então, de uma oração subordinada substantiva, porque você estará diante de uma conjunção integrante. E essa conjunção integrante, essa
oração subordinada substantiva, ela poderá ser reduzida por infinitivo. Então, as substantivas são reduzidas por infinitivo. Agora, com relação às conjunções integrantes, perceba, elas vão basicamente estar no lugar, ou estar ocupando o lugar, ou estar tendo a função sintática de subjetivos, de sujeitos, objetos direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativas ou apositivas. É isso que faz, então, uma oração subordinada substantiva, que é aquela que é composta pela conjunção integrante, que, se ou como, que tem o mesmo valor de isso. Simples, não é mesmo? E agora, por fim, teremos, então, o estudo da oração subordinada adjetiva. Adjetiva é aquela do pronome relativo. Que é basicamente o cujo, que, quem, onde. Nós vamos substituí-las por o qual, ou no qual, ou na qual, ou as quais, enfim. Se você conseguir substituir o que por o qual ou a qual, você está diante, então, de um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele é obrigatoriamente uma oração subordinada adjetiva. E essa oração subordinada adjetiva poderá ser ou explicativa ou restritiva. Como é que sabe a diferença entre elas? Tudo que se explica no português tem vírgulas. Simples assim. Então, se não tem vírgula, é restritivo. Se tem vírgula, é explicativo. Continuando, então, o estudo, agora entenderemos a diferença entre o complemento nominal, o adjunto adnominal, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Primeiro, vamos nesses dois aqui, ó, complemento nominal e adjunto adnominal. Como é que eu sei diferenciar um do outro? Complemento nominal, ele é sempre preposicionado. O adjunto adnominal, ele pode estar ou não preposicionado. O complemento nominal, ele é passivo, ele sofre ação. Ele é um substantivo abstrato, ou um adjetivo ou um advérbio. Enquanto que o adjunto adnominal, ele é ativo, ele pratica a ação. Ele é sempre um substantivo concreto e é uma característica permanente. Perceba a diferença. No exemplo, estas são as informações de que ele tem necessidade. Temos um que ali, né? Essas são as informações das quais ele tem necessidade. Se eu identifiquei que esse que eu posso substituir por o qual ou as quais, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ele se trata de um pronome relativo, que eu substituí por o qual ou as quais. Certo? Certo. Então tá. Então esse o qual ou as quais, ele vai estar repetindo a informação, que é literalmente as informações. Ele está repetindo o quê? Estas são as informações. Essa é a frase principal, a oração principal. De que ele tem necessidade? Ele tem necessidade de quê? De informações. Então perceba, quem é o ativo? O ativo é ele tem a necessidade. E quem é que é passivo? As informações. Nesse caso, se as informações são o polo passivo, o passivo é o quê? É um complemento nominal ou é um adjunto adnominal? O passivo é sempre um complemento nominal. Como esse pronome relativo que está retomando as informações e as informações estão no polo passivo, estamos diante, portanto, de um complemento nominal. Interessante, não é mesmo? E o adjunto adnominal? Temos aqui um exemplo. É difícil conviver com as pessoas cujos desejos são materiais. Temos um cujos. O cujos a gente já sabe que, na real, ele só pode ser pronome relativo, né? Então, vou nem entrar nesse mérito aí. É difícil conviver com as pessoas. Essa é a oração principal. Cujos desejos são materiais. Quem é o polo ativo e quem é o polo passivo? Perceba, o polo ativo são as pessoas têm os desejos materiais, certo? Então, o passivo são os desejos. O cujos, ele remete a pessoas ou a desejos? Ele sempre retoma o que está antes. Fica a dica. É difícil conviver as pessoas cujos desejos são materiais. Então, nesse caso, o cujos, ele está retomando pessoas. Pessoas está no polo ativo. Se pessoas está no polo ativo, estamos diante de um adjunto adnominal. Simples assim. Continuando. Com relação ao predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele basicamente vai determinar uma característica momentânea. Você lembra quem determinava características permanentes? O adjunto adnominal é uma característica permanente. O predicativo do sujeito é uma característica momentânea. Vamos aos exemplos. O garoto apresentou o trabalho e estava extrovertido.
Estamos diante, portanto, de um predicativo do sujeito, uma característica momentânea. Por quê? Porque o garoto apresentou o trabalho e estava extrovertido. Momentaneamente ele estava extrovertido. Agora, se estivesse escrito assim, o garoto extrovertido apresentou o trabalho. Você está determinando que esse garoto ele é extrovertido, ele é permanentemente extrovertido. Então, estamos diante de um adjunto adnominal. Interessante, não é mesmo? Por fim, vamos então estudar agora o predicativo do objeto. O objeto é sempre com verbos de opinião. Tem que ter um verbo de opinião. Os alunos consideravam o livro velho. Perceba, consideravam é um verbo de opinião. Consideravam o quê? O livro velho. O livro, portanto, é o objeto direto de consideravam. E velho é o predicativo do objeto. É a qualidade do livro. O livro era velho. Próximo exemplo. Os alunos consideravam-no velho. Percebeu? Nós reescrevemos a mesma frase, só que por se tratar de um predicativo do objeto, nós temos que mantê-lo. O predicativo do objeto ele se mantém separado. Eu posso substituir, então, o velho, o objeto direto, pelo no ou pelo o. Os alunos o consideravam velho. Consideravam quem velho? O livro. Consideravam-no velho. Consideravam-no quem? O livro. Só que o velho tem que ser mantido. Por quê? Porque ele é um predicativo do objeto. Quando estamos falando de um verbo de opinião. Vamos, então, retomar aqui a questão dos verbos de ligação. Perceba, os verbos de ligação são aqueles que estão relacionados a predicativo do sujeito. Nós falamos ali anteriormente de predicativo do sujeito, características momentâneas. São os verbos de ligação que pressupõem a utilização de predicativos do sujeito. E quem são os verbos de ligação? É o parece, permanece, andou, tornou-se, transformou-se. Todos esses são verbos de ligação. É o ser, estar, permanecer. Todos eles, então, serão verbos de ligação e a eles estarão agregados predicativos do sujeito. Predicativos do sujeito são características momentâneas. Então, estados. Falando em sujeito, as principais classificações de sujeito que precisamos saber. Se o sujeito estiver utilizando as primeiras e segundas pessoas, poderá ser sujeito oculto, elíptico ou deserencial. Então, se for eu ou tu, eu não preciso falar que eu estudei, eu posso só dizer estudei. Você automaticamente sabe que sou eu que estudei. Por quê? Porque eu estou utilizando as primeiras e segundas pessoas. E aí estaremos diante, então, de sujeitos ocultos, elípticos ou deserenciais. Agora, se o sujeito estiver na terceira pessoa, aí será o eles, por exemplo. Eles estudaram ou ele estudou. Você vai saber que foi ele, só que ele você não sabe quem é ele. Por quê? Porque ele não é nem eu e nem tu, é ele. Ele a gente não sabe quem é. Então será um sujeito indeterminado. Agora, estaremos diante de sujeitos inexistentes quando, perceba, nós não estamos mais falando nem da primeira, nem da segunda pessoa e nem da terceira. Quando não houver pessoa, quando for um sujeito impessoal, portanto, o sujeito será inexistente, que são os casos dos fenômenos da natureza. Porque fenômeno da natureza não precisa de pronome pessoal, não precisa de eu, tu, eu, ele, ela, não precisa. E também o caso dos verbos fazer, que é o faz, né? E o haver. O haver no sentido de fazer e o haver no sentido de existir, principalmente. Perceba, você sempre vai escrever que existia problemas, existia no singular. Problemas no plural, foda-se. Por quê? Porque não tem sujeito. O verbo ele sempre concorda com o sujeito. Se não tem sujeito, ele fica sempre no singular. Então é há dias, está no singular. Havia problemas, é sempre no singular. Com relação ao sujeito, então, este foi o estudo. Falando em sujeito, vamos estudar agora as vozes. Porque perceba, na voz ativa eu digo, o médico cometeu um erro na cirurgia. O médico é o sujeito, certo? Quem é que cometeu? O médico. O médico é o sujeito. Cometeu o quê? Um erro na cirurgia. Se você pergunta o quê, é um verbo transitivo direto. Cometeu é um verbo transitivo direto. Um erro é o que foi cometido, certo? Se o erro é o que foi cometido, é o que, a resposta do o que, ele é um objeto direto. E na cirurgia é onde foi feito. Se é onde foi feito, é o adjunto adverbial, adnominal, foda-se. Para a voz passiva, analítica, nós vamos ter então
a conversão desse objeto direto em um sujeito paciente. Perceba, o um erro agora passa a ser um sujeito paciente, se estivermos diante, é claro, de uma voz passiva analítica. E perceba, a voz passiva analítica irá se valer do particípio. A estrutura é a seguinte. A voz ativa era, o médico cometeu um erro. Na voz passiva é, um erro foi cometido pelo médico. O um erro, que era um objeto direto, ele passa a ser um sujeito paciente, perceba? Um erro foi cometido. Nós estamos utilizando então agora o verbo ser mais o particípio. Na voz passiva analítica, sempre utilizaremos o particípio. O que é que foi cometido? Um erro. Um erro é um sujeito, só que dessa vez o sujeito é paciente. Por quê? Porque o erro não cometeu nada. Quem cometeu foi o médico. E o pelo médico ele vai se tornar uma estrutura conhecida como agente da passiva. Ele era o sujeito, é ele quem comete o erro, mas na voz passiva analítica ele se torna o agente da passiva. Interessante, não é mesmo? Basicamente é esse cruz, esse X que é feito ao converter um objeto direto da voz ativa em um sujeito paciente na voz passiva analítica. Mas temos também a voz passiva sintética. E aí como ficaria essa mesma frase na voz passiva sintética? Eu teria que pegar o sujeito paciente e deslocá-lo. Eu irei começar, portanto, pelo verbo. O verbo não será mais no particípio, vai ser o mesmo verbo lá, o VTD, vai ser utilizado agora. Cometeu. Aí, a este eu vou agregar uma partícula apassivadora. Perceba, se o cometeu é um VTD, eu posso utilizar a partícula apassivadora C justamente pelo fato de ser um VTD. Então, cometeu-se um erro na cirurgia. A pergunta é, aonde está o médico? O médico sumiu. Não é mesmo? Por quê? Porque a partir de agora eu estou utilizando uma partícula apassivadora. Eu não tenho mais um sujeito. O sujeito sumiu. O sujeito, ele é um sujeito paciente, mas ele não tem mais o agente da passiva, entendeu? O agente da passiva, ou seja, quem cometeu o erro, desapareceu. A informação basta que cometeu-se um erro na cirurgia. Basicamente, você vai utilizar isso quando estiver diante de um VTD. Então, VTD mais C, esse C obrigatoriamente será partícula apassivadora. Que é exatamente o que está demonstrado aqui embaixo. Ó. O C ele poderá ser partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Ele será partícula apassivadora quando estivermos diante de um VTD. Por exemplo, venderam-se móveis. Vendem é VTD, né? Vendem o quê? Móveis. Onde é que está os quem é que vendem? O que é que vendem? Tá lá na frente, ó. Móveis é um sujeito paciente. Ele sofre a ação de ser vendido. Assim como antes, cometeu-se um erro. Um erro é um sujeito... que é que cometeu-se? Um erro. Um erro é um sujeito, só que ele é um sujeito paciente, é um sujeito passivo. Assim como no vendem-se. Vendem-se móveis. Os móveis, quem é que vendem-se? O que é que vendem-se? Os móveis são um sujeito paciente. E nesse caso, então, o C indica que o sujeito paciente sofre a ação de ser vendido. Por isso que ele é uma partícula apassivadora. No caso de índice de indeterminação do sujeito, ele ocorrerá com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos ou VP. Precisa-se de funcionários. Perceba, quem precisa de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto. O precisa é verbo transitivo indireto e o de funcionários é o objeto indireto. E esse C eu posso substituir ele por ninguém ou por alguém. Quando eu conseguir substituir o C por ninguém ou por alguém, pronto, eu estarei diante de um índice de indeterminação do sujeito. Então, são duas características. Se forem verbos transitivos VI, VTI ou VP, e também se eu puder substituir o C por ninguém ou por alguém. Nesses dois casos, eu estarei diante, portanto, de um índice de indeterminação do sujeito. Com relação à coesão, a coesão ela poderá ser referencial ou sequencial. A coesão sequencial ela é feita por conjunções, advérbios e preposições.
A coesão referencial ela é feita de duas formas. Ou ela será anafórica ou será catafórica. Perceba, você só pode catar o que está depois de você. Se você derrubou uma coisa, você cata na frente. Se cata na frente, cata depois. Os pronomes demonstrativos se correlacionam à coesão referencial anafórica, ou seja, antes, anafórica, antes, são os pronomes que retomam o passado ou o futuro. Aquilo que retoma é basicamente esse, essa e isso. São os dois S's. Retoma com dois S's. E se forem as últimas informações, né? Se for lá a primeira informação do parágrafo, você tem que utilizar o aquele, aquela e aquilo. Essas estruturas, então, esses pronomes demonstrativos, eles fazem uma referência anafórica, por retomar o passado ou o futuro. Enquanto que os pronomes demonstrativos que fazem referência catafórica, ou seja, de algo que será visto posteriormente, ou seja, algo que será apresentado. Se algo será apresentado, você está falando de algo que está no presente, ou no futuro muito próximo. E, para tanto, você terá que utilizar pronomes demonstrativos como este, esta e isto, porque este, esta e isto apresenta. Simples assim. Vamos agora, então, estudar a crase. Quando que não vai crase? Não vai crase em ninguém. Por quê? Porque ninguém se importa. Antes de ninguém não vai crase. Porque ninguém se importa. Antes de uma, não vai. Por quê? Porque é uma a menos. Antes de após, não vai. Porque após já é uma porra de preposição. Então não dá. Pronomes pessoais. Vossa, ela, não vai crase. Não vai crase antes de terra, casa, distância, sem especificação. Sem especificação, sem crase. Verbo, antes de verbos e antes de palavras repetidas. Não vai crase. Tá, e quando é que pode ir a crase? Pode ir crase com até. Por quê? Porque até eu uso a crase se eu quiser. E pronomes possessivos singular, que são minha, tua, sua, nossa. Esses casos são casos de crase facultativo. Por quê? Porque pronome possessivo singular eu posso usar. Vamos lá. Quando que vai crase 100%? 100%. Quando eu posso substituir por ao e quando eu volto da. Se eu volto da, crase a. 100%. Temos também os casos de aquele, aquela e aquilo, vai crase. A qual ou as quais, pronome relativo, vai crase. Quando a casa, a terra e a distância estiverem especificadas, crase obrigatória. Os pronomes possessivos, lembra deles? No singular eu posso usar. Se eles estiverem no plural, aí a crase é obrigatória. Então, as minhas, as tuas, as suas e as nossas, crase obrigatória. Mas se for vossas, vossas não. Porque é um pronome pessoal que não vai crase, nem na vossa nem nela. Interessante, não é mesmo? E temos também as expressões como às vezes, às pressas, às 16 horas. Se a hora está determinada, vai crase. Também tem as expressões à noite, que eu posso substituir por ao meio-dia, ou à proporção que, à medida que, vai crase obrigatoriamente. Então, esses são os casos em que não vai crase, pode ir crase e que vai crase. E, por fim, precisamos estudar agora a acentuação. A regra dos monossílabos e das oxítonas são muito similares, perceba. Se um monossílabo termina em a, e, o, ou ditongo aberto, serão acentuados. E as oxítonas também, se terminarem em a, e, o, ditongo aberto, e se terminarem em, serão acentuados. Interessante. Os monossílabos, por exemplo, e quem são os ditongos abertos? Que a regra se refere. É basicamente o ei, oi e el. Exemplo, um monossílabo terminado em o, ditongo aberto, dói. Dói tem acento. Uma oxítona terminada em o, em ditongo aberto, oi, herói. Herói tem acento. Assim como anéis, assim como troféu, são oxítonas e estão dentro da regra. Terminação em ditongo aberto, ei, oi, el. Agora, quem é que não tem mais acento? Não tem mais acento a assembleia, a ideia, a geleia, o heróico. Perceba, o herói tem acento, agora o heróico não tem mais. A boia não tem mais acento, é boia.
A jiboia não tem mais acento também. Não me pergunte por quê, apenas compreenda, não tem mais acento. E também não tem mais acento a feiura. Ficou feio, né? Uma feiura sem acento. A baiuca não tem mais acento. A cauíla não tem acento. E a raiz e o juiz também não tem acento. Por quê? Porque a regra do hiato, ela diz que ela só quando tu separa o I ou U, ou se esse I ou U tiver com S. Eles têm que estar sozinho ou com S. Se eles estiverem com Z, por exemplo, na raiz, quando você separa raiz, tá IZ. Juiz tá IZ. IZ não está dentro da regra do hiato. Se não está dentro da regra, não tem mais acento. Não tem acento. Nunca teve, na verdade. Então, vamos aos exemplos. Um hiato terminado, na verdade, a vogal separada é a vogal I ou a vogal U. Então, em saída, em egoísmo, perceba, o ismo é um I com S. Se o I está com S, tem acento. Agora, raízes, juízes, tem acento, porque aí o Z foi para outra sílaba. Assim como no raízes e no juízes. Então, raízes e juízes têm acento. Raiz e juiz não tem. Por quê? Por causa da regra. E temos ainda o exemplo da saúde, onde o U está sozinho, ou balaustre. O U está junto com S. Então, são exemplos de hiato, porque a regra do hiato é essa. Tem que estar sozinho ou com S. Somente esses dois casos. E quais são as regras das paroxítonas? As paroxítonas. Nós temos uma deusa. Famosa deusa Niris-Lunxus de tom crescente. Ps. Se a paroxítona terminar em qualquer uma dessas, tem acento. Simples assim, é uma deusa. Decore. E os casos de hífen. Quando que eu uso hífen, quando que eu não uso hífen, como é que eu vou saber? Perceba. O prefixo, se o prefixo terminar em H, você sempre separa. Por quê? Porque ninguém gosta de H. A real é essa. Ninguém gosta de H. Então, se a outra palavra tem H, obrigatoriamente vai ter um hífen. Se a outra palavra uma palavra termina com uma letra e a outra começa com a mesma letra, você separa. Iguais separa. Então, micro-ondas, você escreve micro, hífen, ondas. Por quê? Porque terminou na mesma letra. É uma merda. E o mal? Como é que eu sei quando que eu uso o hífen no mal? Primeiro, você tem que entender que mal não gosta de vogal, né? Então, se mal amado, é mal hífen amado. Por quê? Porque A é vogal e mal não gosta de vogal. Simples assim. E o H? H, ninguém gosta de H. Então, se tem H, mal-humorado é mal hífen humorado. E também no caso do mal, como ele termina com L, se tiver ali a mesma letra do outro lado, obrigatoriamente tu vai ter que separar, porque é uma regra padrão. Se a mesma letra tem hífen. Então, mal, traço, lavado, por exemplo. É a mesma letra, separa. Temos também o caso dos prefixos circum ou pan. Perceba, é muito similar ao mal. Se eles terminarem em vogal, não tem. Obrigatoriamente tem que separar. Eles não gostam de vogal. Eles também não gostam de MN, porque no caso de circum termina com M, no caso de pan termina com N, né? E não gostam de H também. E tem uma lista aqui, ó, de prefixos que todos eles separam. Ex a gente tem que separar, né? Além, recém, sem, vice, pós, pré, pró, ad, ab, ub. Todos esses são prefixos que pressupõem a utilização de hífen. E quando que não tem hífen? Não tem hífen quando for um prefixo mais um S. O girassol. No girassol não tem hífen, então junta tudo e põe 2 S, inclusive. Quando o prefixo é um prefixo mais R, autorregulação. Autorregulação é tudo junto, com 2 R's, inclusive. E também quando o prefixo for uma vogal e uma letra diferente de H, S e R. Aí não tem hífen, junta tudo. É basicamente isso. Temos o caso também do coautor. O coautor é sempre junto, é tudo junto. Você só vai separar, então, é no H, é na mesma vogal, se for a mesma letra, e SR você vai juntar, daí duplicar. Essas foram as regras básicas e essenciais de utilização do hífen. Claro que tem outras, mas enfim. Precisamos compreender, então, por fim, que é proibido, é bom ou é necessário implementação. Agora, se estiver definida essa implementação, se tem um artigo definido antes da implementação, aí você é obrigado a concordar. Então, aí você tem que escrever, é proibida
a implementação, é necessária a implementação, é boa a implementação. Entendeu? Então, se nós tivermos ali um artigo definido, a terminologia tem que obrigatoriamente concordar com ela. E quando que eu sei se o bastante é bastantes ou é bastante? É no singular ou no plural? Como é que eu sei? Basta que eu substitua por um advérbio. Por quê? Porque os advérbios são sempre no singular. Singular sempre, advérbio. Então, se eu mudar bastante por muito, eu já sei que é bastante, é no singular. Agora, se eu mudar o bastante e ficar muitos, ou ficar qualquer outra coisa que não seja um advérbio, aí ele estará no plural. Simples assim. E por fim, o último conteúdo com relação aos verbos. Quem são os verbos transitivos indiretos? Ou seja, aqueles que pressupõem a necessidade de uma preposição. Por exemplo, quem almeja, almeja a. Quem satisfaz, satisfaz a. Quem obedece, obedece a. Quem ver, de enxergar, de ver assistir a um filme, é ao no filme. Não é o filme, é ao filme. Quem pertence, pertence a. Quem aproxima, se aproxima de alguma coisa. Quem estima, estima a. E quem necessita, necessita de. Todos esses, então, são verbos transitivos indiretos que necessitam da preposição. Agora, quando o verbo em questão tiver o significado ou for estes da lista, serão verbos transitivos diretos. Então, não importa o verbo. Se ele significar ajudar, ajudar é VTD, porque você ajuda alguém. O acarreta, acarretar é direto, não tem preposição. É acarreta alguma coisa. Não existe acarreta em alguma coisa. O namorar também. Namorar, você namora alguém. Você não namora com alguém. O com não existe. O desejar também, você deseja alguém ou algo. E o medir, você mede. É isso. Por fim, o último caso é de verbos intransitivos, é o verbo morar ou o verbo ir. E este foi o overview final com relação a boa parte de todo o português. Boa sorte!